Primeira Reis 18, é importante que todo mundo tenha acesso à palavra, tá? Primeira Reis, capítulo 18, nós estamos numa escola bíblica dominical e nós vamos aprender muito hoje, enquanto consolidamos a nossa bênção. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Vamos lá, já se ouve ruído de... Então vamos lá, igreja. Já se ouve ruído de abundante chuva. Então nós estamos fechando o acordando para a bênção, e eu digo para você, em função dessas 4 pregações, já se ouve ruído de abundante chuva. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Grave essa frase, porque ela vai ser importante para nós definirmos algumas coisas, algumas bênçãos na sua vida. Já se ouve ruído de abundante chuva. Isso é importante, isso é fé. Muito bem. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Diga comigo, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Diga, 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta no mar uma nuvem pequena. Diga, nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos ver a continuação disso? No que dá? A gente tem que aprender a fazer a ligação na Bíblia. Muitas pessoas acabam não assimilando o que verdadeiramente a Bíblia tem para oferecer, porque elas não conseguem fazer ligação. Então a gente faz teologia, estuda a Bíblia justamente para isso, para conseguir fazer as conexões devidas, tá? Vamos lá em Tiago, capítulo 5. Lá no livro de Tiago, joelho de camelo, Tiago, capítulo 5. Tá? Tiago 5,13. Eu vou fazer a ligação do que eu acabei de ler. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, diga, a oração da fé, salvará o enfermo, e os... Amém, amém. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância ou insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ok? Então, olha aqui, preste atenção. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência
para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Diga, eu sou semelhante a Elias. Elias é semelhante a mim. Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu. Então, se eu também orar, não choverá. Você crê nisso? Não foi isso que eu perguntei. Você crê nisso? Se você é semelhante a Elias, por que a nossa oração não é tão respondida como a de Elias foi? A Bíblia está dizendo que nós somos semelhantes a Elias. Mas Elias tinha poder até de fazer chover e de fazer não chover. Então por que a tua oração não funciona? Bom, pode ser que a de alguns aqui funcione, mas da maioria às vezes não funciona. Vamos para o primeiro aprendizado? Quem que ora com fé aqui, levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quem ora com fé, levanta a mão. Então você ora com? Esse é o problema. Enquanto nós oramos com fé, Elias fazia a oração da fé. É diferente? Uma coisa é a oração que nasce da fé. Outra coisa é a oração que eu faço e eu vou colocando fé como se eu colocasse sal na comida, jogando sal. Aí o sal não penetra. E o milagre não acontece. Pastor, onde é que está essa oração? Está aqui, ó, no versículo 15. E a oração da, e não a oração com fé. Faz diferença? Faz diferença. Lembra quando Elias estava lá, ele disse, ouço o ruído de abundante. Estava chovendo? Não. Mas ele já tinha definido na vida dele que ia chover. Então, a partir do momento em que ele definiu na vida dele que ia chover, ele tinha autorização para fazer a oração da fé. E como é que nós oramos? Se Deus quiser, isso e aquilo vai acontecer. Quer dizer, nós nem sabemos se Deus quer. Esse é o grande problema. Irmão, vamos à praia no final do ano? Se eu chamar você para ir na praia, você vai dizer, se Deus quiser. Sabe qual é a chance de nós irmos? Agora coloca no teu coração que Deus quer que você vai. E comece a trabalhar para ir. Durante o ano todo, trabalhe para ir na praia. Meu amigo, vai vir dinheiro de onde você nunca viu. Enquanto nós fazemos oração com fé, Elias fazia a oração da fé. E hoje, acordando para a bênção, você vai sair daqui aprendendo ou aprendido a fazer a oração da fé. É a oração da fé que faz a diferença. Eu tenho trabalhado esses anos todos na minha vida para aprender a fazer a oração da fé. Porque oração com fé eu estou cansado. É você acrescentar alguma coisa naquilo que Deus não está no projeto. Aí fica difícil, irmão. Já ouço o ruído de abundante chuva. Então, vamos à praia ao final do ano? Já fomos. Já fomos. Quem é que quando morrer vai morar com Deus? Levanta a mão. Esse que é o problema. Você ainda vai, eu já estou morando com Deus. Vamos à praia ao final do ano? Não, nós já fomos à praia. Nós só vamos esperar o momento certo para entrar no nosso Fusquinha 1.3 e vazar na capoeira, só isso. Essa é a diferença. Me contaram uma vez uma certa história
verdade, de uma família daqui de Rio Verde, que foram para a praia e levaram uma moça que trabalhava na casa. Ela era babá de uma das crianças, ou de mais de uma, não sei. E eu sei que lá, nessa viagem, não sei se foi Porto Seguro, um lugar aí, ela foi muito maltratada, ela foi muito humilhada. E aí ela disse assim lá: eu nunca mais ponho os pés aqui. Viu a diferença? Se Deus quiser, eu nunca mais venho aqui. Ela disse: eu nunca mais ponho os pés aqui. E ela falou com muita convicção. E ela nunca mais pôs os pés lá. Sabe por quê? Porque ela morreu na volta, o carro bateu. E ela foi a única pessoa que morreu. As pessoas não sabem o que é uma palavra dita com muita segurança e com muita certeza. Irmão, se tem uma pessoa que não fala isso, sou eu. Eu nunca mais faço isso, irmão, não falo nem... Primeiro que eu nunca é muito tempo. Segundo, porque vai que dá um piripaque aí, eu sou promovido. E a gente não precisa ter pressa para certas coisas. Não é verdade? Então comece a partir de hoje, com a mesma fé que você tem para dizer certas coisas, comece a fazer oração a partir da fé, e não acrescentando fé na oração que você fez. Aí se torna uma fé falsa. Quando você quiser alguma coisa, diga: já ouço o ruído de abundante chuva. Eu já consegui, já aconteceu. É só uma questão de tempo para que eu me consagre verdadeiramente a isso. É o tempo que te separa da bênção. Não é a possibilidade que te separa da bênção. É o tempo. Quando eu era pequeno, posso contar? Eu sei que tem gente aqui que não aguenta mais, porque a história de pastor é sempre as mesmas, né? Quem sabe que eu sou casado com a Roseni aqui? Levanta a mão. No ano de 1969, alguém já estava vivo aqui ou não? Beleza. Eu fui a Colinas de Goiás. Naquele tempo era chamada Nova Colina. Depois virou Colinas do Tocantins. Agora é Tocantins. E eu estive lá no ano de 69. E ela tinha uma radiolinha. Vocês lembram da radiolinha? Aquela que botava o disco preto, o disco surfava em cima. E ela colocou uma música. Ah, tá bem, tá certo. Você vê que ela corrige na hora. E aí, irmãos, ela colocou uma música para mim: receba as flores que eu te dou. Lembra? Quem lembra dessa música? Não vou cantar para não escandalizar os irmãos aqui. Mas eu lembro até o cantor Milton César. Olha como é que eu tenho memória boa. E o tempo todo, irmão, acabava a música, ela voltava. E por que essa música ficou na minha cabeça? E aí ela disse para minha mãe, ela fala que não falou, mas ela falou: naquele dia, naquela época, em 69, eu vou me casar com seu filho. Estou falando sério. Irmão, se ela teve fé no que ela falou, não sei não, mas que eu fui fisgado, eu fui. Esse negócio nunca mais saiu da minha cabeça. Já ouço o ruído de abundante chuva. Olha o que é a palavra com poder. Olha o que é uma oração, porque muita gente acha que para orar você tem que entrar num processo zen. Não tem isso não, irmão. Se você falou algo com muita fé, aquilo é oração. Aquilo é sentença. Ela disse: eu vou me casar com seu filho. Minha mãe conta isso até hoje. Olha o poder que há na convicção. Então, é uma palavra da fé. Não é uma palavra que ela acrescentou fé depois. Não nasceu a palavra depois e a fé foi jogada em cima. Não. A fé que existia gerou uma sentença que virou uma bomba atômica, e por isso que eu estou bombardeado até hoje. Amém ou não? Amém. Eu vou te ensinar algumas coisas aqui. Aqui, enquanto a gente recebe a bênção, aprende muito. Tá bom? Qual o título da mensagem? Jeová é o meu Deus. Esse é o título da mensagem.
Jeová é o meu Deus. O título da mensagem também é o nome de Elias. Elias significa Jeová é o meu Deus. Elias em hebraico é Eliarro. Eliarro, Elias. Elias é o meu Deus. Jeová é o meu Deus. O nome Elias significa Jeová é o meu Deus. A primeira coisa que nós vamos aprender para que nós possamos ter condições de fazer a oração da fé é: Jeová precisa ser o seu Deus, senão a oração da fé não vai acontecer. Você tem que saber a quem você serve. E Elias sabia quem servia. Você sabe por que parou de chover lá em Israel? Porque Elias quis que parasse de chover. Irmãos, eu quero que você entenda isso aqui agora. Existem coisas que você vai falar e Deus vai dizer amém. Pastor, isso é heresia. Pois é, irmão. Então você vai me perdoando, porque Elias dizia assim: se eu sou homem de Deus, morre tu e teus 50. E o povo morria na hora. Quem sabe disso? Elias falava. O povo ia prender Elias. Ele falou: se eu sou homem de Deus, morre tu e teus 50. Pá, morria todo mundo. Aí vinha outro capitão: ó, Acabe mandou te prender. Se eu sou homem de Deus, morre tu e teus 50. O terceiro que chegou falou: não me mata não. Pelo amor de Deus, não me mata, já matou 200 aí, 100. Não me mata não. Então, irmãos, preste atenção. Deus honra a palavra do profeta. Deus te ama tanto que o que você fala passa a ser dele. A simbiose é tão poderosa, eu e o Pai somos um, que o que você fala acontece, porque Deus não vai querer que você seja envergonhado. Você está entendendo isso? E o povo não consegue entender isso. Por quê? Irmãos, é o jeito que você trabalha, é a forma que você trabalha. A oração da fé, ela só vai acontecer se Jeová for o teu Deus. Se Ele não for o teu Deus, não tem oração da fé. Então, se Jeová é o teu Deus, você é o justo. E a Bíblia diz aqui em Tiago que a oração do... não é a oração do justo, esse que é o problema, é súplica. O que é súplica? É orar, até se configurar a oração da fé. Súplica gera oração da fé. E a pessoa só vai conseguir fazer a súplica, primeiro, se Jeová for o seu Deus, e automaticamente, se for, ele é justo. Aí ele consegue fazer a súplica. E aí, se ele consegue fazer a súplica, nasce então um conceito novo de fé, ou seja, a oração da fé. O justo suplica, a oração da fé acontece. Quem entendeu, diga amém. Eu estou te ensinando a ser vencedor, irmão. Você está achando que bênção cai de paraquedas? Não cai, não. A bênção se constrói. O homem mais rico do mundo, irmão, dinheiro não caiu do céu, não. Ele construiu o império. Oração da fé. Pastor, a partir de hoje, eu quero aprender a fazer oração da fé. E eu vou te ensinar, irmão. Pastor, mas você sabe fazer? Irmão, tenho aprendido. Um pouquinho que eu sei, já consigo fazer algumas coisas. Tem uns meninos aí tocando violão na cidade, aí o povo fica encantado. Eu levei um menininho chamado Romão para tocar no SESC Senat. Os meus chefes na rede municipal ficaram loucos, porque vendo o menino tocar, pensa o quê? Que eu sou o Dilermano Reis. Mas na verdade eu não sou. Eu sei muito pouco, mas sabe qual que é a diferença? Eu sei muito pouco, mas o pouco que eu sei eu consigo passar na íntegra. Por isso que eu sou professor. E às vezes o outro sabe demais e ele não consegue passar nada. Aí ele não consegue formar discípulo e eu consigo. Então o pouquinho que eu sei, eu vou te ensinar. Talvez você me supere na primeira curva. Eu fico na poeira, mas não tem problema. Eu te ajudei, eu dei o start na tua vida. A minha função aqui é gerar o start na tua vida. Se você me superar, amém. Não tem problema não. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, só isso. Tá bom? Então,
A oração da fé. Eu quero aprender a fazer a oração da fé, pastor. Beleza, então eu vou te ensinar. Primeiro, a oração da fé, ela consola o aflito. Segundo, a oração da fé, ela cura o enfermo. Terceiro, a oração da fé perdoa pecado. Até isso, irmão. Está aqui em Tiago. Ele diz assim, ó, está alguém entre vós sofrendo, ou seja, aflito? Ore. Está alguém doente? Ore. Alguém cometeu pecado? Ore. A oração da fé é aquela oração, quem é que já tomou aqui, aquele remédio que cura tudo? Pílula contra. Quem já tomou pílula contra aqui? Quem lembra da pílula contra? Deus é do tempo da pílula contra. Doutor Paulo, já ouviu falar em pílula contra? É pílula, né? Eu falo é pílula. O que é a pílula? O menino dava uma diarreia, pílula contra. Toma, dá uma pílula contra. Diarreia passava. Menino deu uma dor de cabeça, pílula contra. Dava pílula contra, o menino curava. Menino está só lombriga, é um zoológico da barriga, dá pílula contra. Não, deu uma constipação, entortou a boca, dá pílula contra. Fulana quer ficar grávida, dá pílula contra. Só ainda toma pílula contra, irmã? Até hoje. É o xarope Magarás, cura tudo. Irmão, a oração, ela é a pílula contra. Ela resolve tudo. Está alguém aflito? Pílula contra. Está alguém enfermo? Pílula contra. Alguém cometeu um pecado? Pílula contra. É a oração, irmão. O dia que você entender isso, acabou o problema. Lá em casa é assim, quando eu fico doente, eu chamo a mulher e falo, ora. Pode perguntar para ela. Às vezes bate um negócio assim, uma opressão, um maligno está querendo me pegar, eu falo, ora. A Camila passa mal, pai, ora. A primeira coisa que a gente faz ali é orar. Por quê, irmão? Porque a oração da fé, ela cura, consola e ela perdoa pecado. Você é semelhante a Elias, amém? Qual a diferença então entre você e Elias? É que nós oramos com fé e Elias orava a oração da fé. Só isso. O dia que nós formos iguais a Elias na oração, porque nos pecados nós já somos. O dia que a gente for igual a Elias na oração, aí a chuva para ou a chuva vem de acordo com a tua oração. Pastor, se a oração da fé é tudo isso, a súplica do justo é o quê? É o embrião da oração da fé. E a Bíblia diz que a súplica do justo muito pode. Está aprendendo aí? A súplica do justo, ela muito pode. Está aqui. O que mais? A súplica do justo, ela é eficaz. Está aqui no texto. Você não entendeu, eu vou mostrar para você depois. E aqui no texto de Tiago está dizendo que a súplica do justo, ela é insistente. Olha aqui, ó. Súplica do justo, muito pode em seus efeitos. A súplica do justo, olha aqui no versículo 16, muito pode por sua eficácia. Ela é eficaz. E ela é insistente. Então, a partir de hoje, eu vou sair daqui acordado para a bênção, de posse da bênção, e eu saio daqui aprendendo a fazer a súplica do justo, que vai culminar na oração da fé. Então, a oração, a súplica do justo, ela muito pode, ela é eficaz e ela é insistente. Um bombom fofão para quem entendeu qual é a chave do mistério de Elias. E eu vou provar isso para você agora. O problema é assim, irmão. Ô Senhor, me concede. Me concede, Senhor. E aí você ora. Semana que vem você já está querendo outra coisa. Senhor, não quero mais um carro popular, agora eu quero um carro 1.6.
Na outra semana, Senhor, agora eu quero um 2.0. Você nem sabe o que você quer, rapaz. Deus vai te dar o quê? Para a semana que vem você muda, você quer um avião. Esse que é o problema, não tem o quê? Foco. Elias queria que não chovesse, e aqui em Tiago fala que ele orou insistentemente para não. Eu não sei o que Deus pensou na hora, pensou, rapaz, esse menino quer provocar uma seca danada lá, ele não quer que chove, esse está ficando doido. Como é que faz com um trem desse? Mas era um justo que estava orando. Muda tudo. Esse menino quer acabar com a lavoura, mas é um justo que está pedindo. Parece que eu sinto que Deus até, desculpa eu falar isso aqui, se soar como heresia, até muda algumas coisas por causa de quem ora. O problema não é quem ora, o problema não é o que ora, é quem ora. Quem é que está falando com o Senhor, Pai? Quem está falando comigo é aquele insistente. Vamos aprender com Elias, Eliarro. Vamos aprender com Eliarro? Vamos aprender com Eliarro. Quais eram os dois deuses que Acabe servia? Agora começa o contexto sociopolítico-religioso. Qual era os dois deuses que Acabe e Jezabel seguia? Baal. Baal é fácil. Baal e Azerá. Diga Baal e Azerá. Posso falar com todas as letras aqui? Por favor, eu falei que eu nunca mais falaria mal de religião de ninguém, mas eu preciso trazer a verdade. A interpretação é sua, tá bom? Eu vou só trazer a verdade. Baal, Deus da chuva, da fertilidade. Azerá, deusa do fogo. Então vamos lá. Baal, Deus da Azerá, do fogo. Um é macho, a outra é Baal, Deus do céu, que manda chuva. Azerá, deusa do céu, que manda fogo. Então nós temos um Deus e nós temos uma deusa, também chamada de rainha do céu, e em muitos casos chamada de mãe de Deus. O que você está querendo dizer? Não, a interpretação é sua. Pede a um que o outro atende. É desse jeito que essa história de mãe de Deus, ela não é de agora. Essa história de rainha do céu, ela não é de agora. Essa história de deusa do céu, ela não é de agora. O romanismo só ressuscitou. No Egito, a mãe de Deus tinha nome, Ísis. Lá em Canaã, que a mulher de Acabe era cananita, em Canaã, a deusa do céu tinha nome, Azerá. A interpretação é sua. Vamos voltar aqui? Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Eu vou trabalhar assim agora. Para entender tem que ter segundo grau. Tudo bem? Beleza? A Elias precisava envergonhar o Deus da chuva. E como é que a gente envergonha um falso Deus? Mostrando para todo mundo que ele não é o que diz que é. Ele era o Deus da chuva. Então, Senhor, a partir de hoje não manda chuva, porque eu vou mostrar para eles que o Deus da chuva deles não faz chover.
Vai entendendo quem era Elias. Por que esse homem era o homem cujo Jeová era Deus? Porque ele sabia exatamente a oração que tinha que ser feita. E a Bíblia diz que ele orou insistentemente, irmãos. Até para Deus fazer aquilo que ele quer não é fácil. Elias teve que orar insistentemente. Se eu sou servo do Deus Altíssimo, não choverá nessa terra por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que não choveu. Mas Elias teve que orar, até Deus dizer para ele, beleza, a partir de agora não chove mais. E com isso Deus estava desalojando uma falsa divindade. Mas por que isso, pastor? Porque naquela época o Estado não era laico, como se diz que no Brasil é. No Brasil se diz que o Estado é laico. Laico coisa nenhuma. Todos os feriados que nós temos, 80% é religioso. São isso, são aquilo outro. O Estado nosso não é laico. Aqui tem o dia da padroeira, tem o dia do São não sei o quê. Cada cidade foi entregue para uma entidade. Rio Verde é de São Sebastião, coisa nenhuma. Rio Verde é do Senhor Jesus. Então você vai perceber, irmãos, que lá em Israel, a mulher de Acabe, como é que era o nome dela? Jezabel. Mulher que manda no marido é Jezabel. Chama espírito de Jezabel. Misericórdia, né? A interpretação é sua. Faz parte do contexto. Jezabel mandava, o marido era fraco. Ele era tão fraco que certa feita ele queria comprar uma propriedade, um pedaço de terra, que era a vinha do Nabote. Nabote era um senhor. E ele foi lá e falou, Nabote, eu quero comprar a sua propriedade, paga o preço que você quiser. Ele era rei. A casa da moeda estava na mão dele. Nabote, eu quero comprar a sua chácara. Quanto você quer nela? Não tenho ela para vender, meu rei. E aí ele insistiu, põe o preço que você quiser, eu pago. Ele falou, não tenho chácara para vender. Ele voltou para casa e entrou em depressão. E, coitado, entrou em depressão. E a mulher chegou, ele, todo tristinho, não quer comer. Quer comer o quê, meu bem? Não quer comer não, estou triste. E o que foi? Nabote não quer vender a terra para mim. O que é isso, meu bem? Jezabelzinha vai resolver para você, viu? Rápido. Chamou uma meia dúzia de pilantra igual ela, monta aí uma estratégia e acusa Nabote de um crime contra o Estado. Levantaram falsas testemunhas, levaram Nabote a juízo e colocaram palavras na boca dele, mataram ele. Ele não tinha herdeiro. A terra ficou para quem? Para o Estado. A terra do Estado, o rei dá para quem ele quer, deu para ele mesmo. O que custaria muito caro não custou nada. Quem tem Jezabel em casa, levanta a mão. Misericórdia, irmão. Pois é, irmão. Sabe o que aconteceu? É isso aí. E sabe o que Jezabel tinha? Ela tinha 450 falsos profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Quantos profetas ela tinha? 850. 450 que serviam ao Deus da chuva e 400 que serviam ao Deus do fogo. Acontece que um dia Elias falou, eu quero ser o profeta da chuva e eu quero ser o profeta do fogo. Eu vou em Cristo, eu vou em Jeová, Cristo não tinha nascido, eu vou em Jeová assumir o lugar de Baal. Vou mostrar para esse mundo que Jeová é meu Deus e a partir de hoje não chove mais e ponto final. É bem verdade que parou de chover e ele teve que
repicar a mula. Mas, meu filho, você cutuca a onça, espera o bote, sai fora agora. Sai porque o bicho vai pegar, e vai pegar. Se escondeu, e aí virou todo esse negócio. E ficou o quê? 3 anos e meio sem? E o Deus Baal ficou o quê? Chupando dedo. Aí ele falou assim, já matei Baal, agora eu vou matar quem? Azerá. Subiu para o Carmelo e falou, chama todos os profetas, chama a cidade, o país todo, sobe para o Carmelo, que agora eu vou matar o outro falso Deus. E é aquele episódio que você já sabe, que ele manda jogar água em cima do sacrifício e clama do céu, o fogo desce. Azerá não deu conta de fazer o fogo pegar. Jeová fez o fogo pegar. Por isso que Elias é chamado o profeta do fogo. Mas grave uma coisa na sua cabeça, aprenda a Bíblia. Pela chuva Deus abençoa, pelo fogo Deus julga. Pela chuva Deus abençoa, pelo fogo Deus julga. Quando Deus mandou fogo, todos os 850 falsos profetas do Estado, que não era laico, como eu disse, foram mortos a fio de espada. Pastor, Elias sozinho matou 850, irmão. Foi uma carnificina, uma chacina. Não foi só Elias que meteu a faca. O povo que aplaude é o mesmo que crucifica. Põe isso na sua cabeça. O povo que elegeu o presidente é o mesmo que está querendo a cabeça dele. O povo que levanta é o mesmo que derruba. O povo estava aplaudindo Baal e agora estava matando os profetas de Baal. O povo é fácil de controlar, é fácil de dominar. Por que que as igrejas estão cheias? Igrejas evangélicas, hein? Estão lotadas. Ah, pastor, mas o evangelho que se prega lá não é o genuíno evangelho. Por que que as igrejas estão lotadas? Porque o povo é fácil de dominar. É fácil de controlar. Porque o povo não conhece a palavra. O povo está levando para casa apetrechos, bezerros de ouro, cadeiras de roda, muletas, santificadas em Israel, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Por que que eles levam? Porque não conhece o Deus verdadeiro. Então vamos lá. A partir de um dado momento que os profetas morreu, o Deus de Jeová voltou a ser Deus. Agora vamos nos ater à chuva. O que você tem que querer na sua vida? Abundante chuva. Chuva significa bênçãos. E eu vou te ensinar algumas coisas que você nunca ouviu falar. Hoje, aqui e agora. A partir de agora. Volta lá para 1 Reis. Esses dois textos têm que ser lidos ao mesmo tempo, concomitantemente. 1 Reis 18. Eu vou te mostrar umas coisas que você nunca viu. Beleza. Versículo 41. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 41. Então disse Eliarro a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Qual foi o erro de Acabe? Subiu. Para onde que Elias queria levar ele? Para a presença de Deus. Para onde que você tem que levar seus inimigos? Presença de Deus. Aprende isso. Eu, irmãos, não sou dono da verdade. E, aliás, eu tenho muito para aprender, mas eu tenho aprendido a me calar diante dos meus inimigos. De vez em quando eu esqueço o dever de casa e acabo errando, mas
no meu consciente, eu já entendi que eu preciso me calar diante dos teus inimigos. Fale o menos possível. Por 2 vezes o Senhor mandou dizer: põe na minha presença que eu quero julgar. 2 pessoas. Um já morreu. Põe na minha presença que eu quero julgar. Ei, meu irmão, não queira não. O que Deus havia falado para Elias? Põe na minha presença, porque eu vou julgar. E Elias fez, não só espiritualmente, como literalmente. Sobe comigo para o Carmelo, sobe comigo para o monte. O monte é o lugar de profeta. Profeta vai ao monte. Outra coisa, preste atenção. Então disse Elias a Acabe: sobe e come. Mas ele não comeu. Porque ele estava em consagração. Enquanto os teus inimigos enchem a pança, você se consagre. Vai entendendo, irmãos. Homem de Deus pode até comer muito, mas tem a hora, depois do culto. Homem de Deus pode até dormir muito, mas tem a hora. É provável que você ligue em casa e eu esteja dormindo 9 horas da manhã, mas na madrugada eu não estava dormindo. É provável. É provável que depois do almoço você ligue e eu esteja tirando o meu soninho quando posso. Que querer eu quero todo dia. Mas pode ter certeza que tem ressaca da madrugada. Por isso que eu estou ali. Come, sobe, come e bebe. Continua fazendo, inimigo meu, o que você gosta de fazer. Continua fazendo aquilo que você sabe fazer. Continua fazendo aquilo que te dá prazer. Quando você fisga um peixe, você não tira ele da água de imediato. Se você for um bom pescador, você dá o quê? Linha. Dá linha para ele. Dá linha para o teu inimigo. Já fui atacado N vezes na internet, tá? Minha esposa que não deixa mentir. Nunca revidei uma palavra. Porque os covardes vão à internet, eu vou na frente da pessoa, eu olho no olho. E não sou melhor do que ninguém, mas coragem Deus me deu. Para isso sim. Eu tenho medo de sangue. De uma vez que eu fui tirar sangue, eu tive alguns contratempos. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ele é muito engraçadinho. Ele alfineta sem as pessoas perceberem. Jesus fazia a mesma coisa. Inimigo meu, come, bebe, continua falando um monte de bobagem que você está falando, porque eu já ouço Deus falar comigo. Quando ele fala que estava ouvindo barulho de abundante chuva, ele estava ouvindo mesmo. Porque o homem de fé vive pela fé, o homem de Deus vive pela fé. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, obediente, hein? Não é obediente não, irmão, porque o que ele sabia fazer é isso. Acabe devia ter mais ou menos o meu manequim. Eu devia ser mais parecido comigo, porque comia, bebia. Vamos lá então. Subiu Acabe e comeu a beber, comer a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Ele subiu um pouco mais. Você sempre vai subir um pouco mais. Porque os teus inimigos não vão conseguir chegar onde você chegou. E encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu queria fazer um laboratório aqui, pode ou não?
Pode. Não quero trazer constrangimento. Se você achar que traz constrangimento, não faça, por favor. Eu quero, na verdade, é mostrar. Queria pegar um homem aí, um jovem. Vem cá, pode ser você, Netão? Pode? Por favor. Vem cá, Tati. Vou fazer um laboratório aqui. Sobe aqui, irmão, por favor. Não quero, só quero mostrar. Agacha, irmão. Vira de lado para não dar nenhuma... Isso, assim. Isso. De joelho. Isso. Tenta enfiar a cabeça entre os joelhos aí. E olha que o menino é elástico, hein? Tá bom, Netão. Fica em pé aí. Vem cá, Tati. Tati, faz o mesmo que ele fez. Tenta enfiar a cabeça entre os joelhos. Aham. Vai, filha. Isso. Tenta lá, Tati. Sentiu a diferença? Sentiu a diferença? Vai lá, Tati. Faz. Você viu por que a mulher é mais espiritual? Não, dá uma olhada. Olha a diferença. E os dois são magrinhos, hein? Irmão, se deixar a cabeça dela, passa por trás, dá a volta aqui, ó. Vai lá, obrigado, Tati. Vai lá de novo, Netão. Você viu tanto que o homem é despreparado. Vai lá. Vai lá, Netão. Deu o seu melhor, Netão. É o melhor dele, irmão. Falta 3 centímetros. Tá bom, filho. Você está reprovado, pode ir. Obrigado, Tati. O que eu estou querendo dizer para você? Que enfiar a cabeça entre os joelhos, para quem não sabe, é posição de parto. Sabia? Se você, a mulher, no caso, está grávida, se ela fizer isso aí, não colocando o joelho no chão, mas colocando o joelho suspenso, enfiando a cabeça entre o joelho, a criança é empurrada para fora. Porque você, de certa forma, você vai comprimindo. Então, muitos lugares, principalmente em alguns lugares da América Central, as mulheres dão parto de cócoras, fazendo justamente essa movimentação. O que Elias fez aqui? Ele fez uma posição de parto. Aprenda a dar à luz aos teus projetos. Aprenda a gerar os teus projetos. Ele queria que chovesse. Irmãos, vamos lá, cadê a doutora Wine? Não está, né? Cadê ela? Quantas semanas uma mulher tem que gestar para dar à luz? Sim, mas qual o tempo máximo? 41. 41? Doutor Paulo, confere? 41. Aqui agora está tranquilo, irmão. Eu estou amparado. Tem mais uma médica ali. É isso mesmo, doutora? Beleza. Quantas semanas ficaram sem chover? Não, faz a conta, ué. 42. Está na hora de dar a luz. Você sabia? Você sabia disso? Ele estava grávido de chuva. Elias mandou parar de chover e ficou grávido dela, porque ele sabia que ele ia ter que dar a luz a ela de novo, que não ia ficar sem chover para sempre. Você está grávido do quê? Pastor, no presente momento de nada. Então não espere nada, meu irmão. Não vai acontecer nada na sua vida. Esse que é o problema. Você é estéril. Você não sabe dar a luz. Você não sabe esperar. Você não sabe se posicionar. Você não sabe onde encontrar. Você não sabe como fazer. E aí as pessoas falam, ai, por que Deus só responde a oração? Porque Ele é um paridor. É só por isso. Deus responde a oração para quem sabe parir. Quem sabe dar a luz, dá a luz. Quem não sabe, não tem. O Senhor falou para mim, você construiu a minha casa, eu vou construir a sua. Eu falei, olha só, barulho de abundante
Vai entendendo. Você construiu minha casa, eu vou construir a sua. Eu falei, mas como? Eu já tenho casa. Só que a Valec estava passando na rodovia, com aqueles pés de carneiro. Aí eu percebi que eu não tinha casa. O pastor chegou e falou assim, entra com ação contra eles. Eles destruíram sua casa. Por fim, estava só eu dentro de casa. A mulher tinha corrido para o quintal, não queria ficar dentro de casa. A moça que trabalhava lá falou, eu não vou entrar aí mais. A menina que estava comigo, a Camila, do mesmo jeito. Eu falei, é eu e esse teto caindo, o que eu vou fazer? Resolvi sair. Cheguei para a igreja e falei, eu não tenho condições de fazer minha casa, de arrumar minha casa, e eu não tenho condições de pagar aluguel. Os diáconos falaram, não, nós vamos pagar aluguel para o senhor. Mas tinha barulho de abundante, eu vou construir sua casa. Aí eu percebi que eu tinha que desmanchar a casa. Olha como as coisas vão acontecendo. Se a rodovia não passasse, eu não mudaria de casa. Não, aí pediram para mim ir lá processar. Eu peguei e chamei o engenheiro veio com a prancheta, um aparelhinho, medindo tudo. Eu falei, opa, esse negócio aqui vai ficar bom agora. Quando acabou, ele deu o laudo. O problema é a sua casa que não presta. E aí, irmão, a vontade que você tem é de soltar o pitbull em cima do freguês. Não, beleza. Entra na justiça, entra não. Nunca entrei, irmão. Nunca entrei. Nunca entrei na justiça contra ninguém. Já tive várias oportunidades. Não precisa. Ó. Agora você quer entender o que eu estou querendo dizer? Você sabe quanto tempo eu levei para construir aquela casa? Pasmem, 40 meses. É o tempo de uma gestação. Vai aprendendo quem é o teu Deus, irmão. Pode fazer as contas, Preta. Faz as tuas contas aí. Tem coisas que eu não falo nem para ela, eu guardo comigo. Quantos anos você morou em Brasília, minha filha? Fala aí. 4 anos? Deu 4 não. 3,5 dá quantos meses? Fala para mim, gente, me ajuda. O meu sonho era ter a minha filha de volta. Nós sempre fomos muito pobres. Eu venho de gente muito humilde. Os meus parentes, os meus ancestrais eram roceiro. Naquele tempo falava roceiro, agora virou agricultor. Minha filha foi embora, casou com o Lucas, foi embora. O Lucas hoje é filho também. Eu nunca reclamei. Eu nunca murmurei. Senhor, o Senhor tirou minha filha, nunca. Mas no meu coração eu chorava com Deus, Senhor, eu preciso deles. Nós sempre fomos muito unidos, nunca viajei sem os filhos. Para onde eu ia, levava eles. Foram exatamente 40 semanas ele me devolveu a filha. Foram 40 semanas ele construiu a minha casa. Críticas, elas vão vir. Deixa eu falar, irmão. Quem tem promessa, sabe quem é o Deus que serve, pode ficar grávido, que o milagre vai acontecer. Pastor Paulo, Deus está mandando o senhor ficar grávido do seu consultório. Viu? Fique grávido. O que o senhor quer para aquele consultório? Fique grávido. Comece a partir de hoje a entender o que o senhor precisa que aconteça ali. E se engravide. Porque existe um tempo de gestação. Mas pastor, mas eu não entendo uma coisa. Por que o outro médico já bomba primeiro e eu preciso ficar grávido? É porque de alguns Deus requer alguma coisa a mais. Com alguns Deus quer trabalhar em equipe. Com alguns Deus quer gerar e ensinar a pessoa como se constrói uma vitória. Elias está nos ensinando aqui como se torna um vencedor. Não é do dia para a noite, irmãos. Aprenda a ganhar com Deus. Agora, toma cuidado, viu? Não reclame da sorte.
Não murmure, Deus não gosta de gente que reclama. Apenas creia e Ele satisfará os desejos do teu coração. E Deus não dá as coisas porque você merece. E muitas vezes nem até porque você crê. Porque quando Ele quer fazer, Ele honra o desejo mais íntimo do seu coração. Pastor Vitor Hugo esteve aqui e falou assim, sua filha vai voltar. Quem lembra disso? Na hora que ele falou aquilo, era tudo que eu queria, mas é tão bom que eu fiquei com medo de comemorar. E até hoje eu não comemorei. Eu ainda vou comemorar. Vai aprendendo aí, irmãos. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao monte do Carmelo, a parte mais alta, encurvando-se por terra e meteu o rosto entre os joelhos. Como que eu faço a oração da fé? Meta a tua cabeça entre os joelhos. Cadê o meu assistente? Faz favor aqui, irmão, de novo. Esse menino ele tem dons artísticos. Olha aqui. Vou te ensinar uma outra coisa que você não sabe, tá? Coisa de batalha espiritual. Faz de novo aquela posição, irmãozinho. Isso. Preste atenção. O que esse menino virou agora? Você consegue enxergar isso? O que ele virou? Virou uma bola. Ele virou uma bola. Uma bola tem quantos graus? 360. É um círculo completo. A pessoa fala assim, obrigado, irmão. Obrigado. Tadinho, se deixar eu fico o dia inteiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você viu aquele negócio de corpo fechado? Você quer saber o que é corpo fechado? É isso aí, ó. Isso aí é corpo fechado. Lembra da palavra hebraica para joelho? Quem lembra na pregação que eu fiz? Bereque e bênção. Brahá, que é a mesma raiz. E abençoar, baraque. Preste atenção, não existe bênção sem joelho. Eu quero ser abençoado, Pai. Eu quero que o Senhor me responda a oração. Mete a tua cabeça entre os joelhos. Fecha com Deus. Fecha com Deus. O inimigo não vai ter como te atacar. Fecha. Deixa eu falar uma outra coisa que você não sabe agora. Isso aqui é segredo de Estado. Não é obrigado a crer, tá? Não está na Bíblia. Isso aqui é experiência minha. Você sabia que existem demônios que assumem forma de animais? Alguém já ouviu falar isso? Sim. Quem é que já foi no monte e viu cachorro? Orar e viu animais, cachorros, cães. São demônios. São os demônios batedores. Eles estão ali ouvindo o que você ora para levar a informação. Quem já ouviu falar que demônio assume a forma de homem, de mulher, de anjo de luz? Agora eu vou te dizer uma outra coisa que você não sabe. Alguns demônios assumem forma de círculo, de bola. Pastor, para que serve isso? Não está na Bíblia. É a única forma que ele encontra para se defender, porque existem demônios que são punidos. Quando, pastor? Quando eles não conseguem executar uma tarefa que ele é mandado executar, ele é punido. E como é que ele faz para se proteger? Ele se encista. É um processo chamado encistamento espiritual. Onde é que está isso, pastor? Em lugar nenhum. Isso é experiência minha. Ele vira uma bola, ele se encista, mais ou menos como o Jefferson fez, para se proteger contra o ataque de outros demônios.
Como é que uma bactéria faz para sobreviver, para se cristalizar, para conseguir superar o ambiente que é adverso a ela? Como é que ela faz para se perpetuar? Ela cria uma forma de encistamento, para conseguir mais tempo de sobrevida. O que Elias estava fazendo? Primeiro, fechando com Deus. Segundo, não deixando possibilidade do inimigo roubar qualquer pensamento, qualquer perspectiva. Segundo, criando uma forma de resistência espiritual. Ei, irmãos, é lindo demais. Aí você vai ver por que Deus responde a uma oração de um homem desse. Porque ele sabia como ganhar com Deus. Outra pessoa lê isso aqui e não enxerga. Deus me revela isso aqui. Ele me faz ver. Ontem, minha esposa falou que minha esposa é muito preocupada. Você já preparou a mensagem de amanhã? Eu falei, estou preparando. Ela está preparando como? De olho fechado. Você está preparando como? Eu falei, pois é, eu preparo assim, do jeito que você está vendo aqui. Estou recebendo de Deus, irmão. E não conseguia desligar a mente, porque Deus estava me falando um monte de coisa. E eu querendo dormir. De repente eu peço o celular, me dá o celular aí. Eu preciso checar alguma coisa. Me vem um insight, eu tenho que checar, para saber até que ponto há base bíblica. Então eu estou te trazendo, você quer ser um vencedor, fazer a oração da fé. A oração da fé envolve insistamento. A oração da fé envolve corpo fechado. A oração da fé envolve parição. Pastor, o que mais? A oração da fé envolve insistência. Sobe, versículo 43 comigo. Sobe e olha para o lado do mar. Mar. Mar, profeticamente, tem um significado. Pastor do céu, nunca tinha ouvido. Mar tem um significado. Muita gente. Mar tem um significado de povos, profeticamente. Mar tem um significado de nações. Escuta, ele fala para o assistente dele, ele está lá no Monte Carmelo, ele está insistado, aí ele levanta a cabeça e fala para o menino, corre lá e olha, eu estou orando aqui para o milagre acontecer, corre lá e olha. O menino vai lá, Senhor, nada, tem nada lá no mar. Volta lá, quantas vezes? Mar tem um significado de quê? Muita gente. Você vai entender agora, quer entender? Quando ele entrou em depressão, porque o homem de Deus entra em depressão, viu? Pastor, crente pode ter depressão? Pode, Elias teve. Elias é homem de Deus. Quando ele entrou em depressão, Deus falou para ele, come e dorme. O que cura a depressão, pastor de crente? Come e dorme. Come e dorme. Por isso que eu durmo. Come e por isso que eu como. Come e dorme. Come e dorme. Pastor, como é que cura a depressão? Descanso. O que cura a depressão é... O que é a depressão? A perda da vontade de viver. Por que a gente perde a vontade de viver? Porque é a síndrome do pensamento acelerado. O que nós vivemos hoje? Um mundo onde as informações não param e o nosso cérebro entra em colapso. Aí bate essas deprê. O que é depressão? É alguma coisa que dá uma afundada. O que esse mundo de informações tem feito? Achatado a nossa mente. O que os demônios têm feito? Alojado na mente de muitas pessoas, gera depressão. Como se eles sentassem em cima. Então o que acontece? Quando ele estava em depressão, porque o depressivo, ele tem algumas características importantes. Por exemplo, ele não quer viver. Não acha mais graça na vida. Ele começa a achar que tudo gira em torno dele. Eu sou um coitadinho, eu sou um sofredor, porque ninguém olha para mim. Tem dificuldade de perdoar. Característica do depressivo. Acha que Deus está devendo alguma coisa para ele. Fica com dó de si mesmo. Vai vivendo uma hipnose do eu, do ego, aquela coisa. E o que Davi falou? O que Elias falou?
Senhor, todos te abandonaram, só eu. É o depressivo, né? Só eu, ele só enxerga ele. Só eu tenho guardado. Larga de ser bobo, rapaz. Tem 7.000 que não se dobraram. Larga de achar que você é o biscoito do saco, rapaz. Aí ele pega e fala para o ajudante dele, corre no mar e olha. Sabe por quê? Porque junto com ele tinha 7.000 pessoas orando para chover. Para com isso, Deus não é refém de você, não. Nesse exato momento tem dezenas e centenas de pessoas em Rio Verde fazendo o mesmo que você está fazendo, buscando a Deus. Corre e olha, porque do mar, ou seja, desses 7.000 homens, essa oração tem se avolumado na presença do Senhor. Mar significa muita gente, tem muita gente orando para chover. Eu não estou sozinho, porque Deus vai dar um sinal. Mar significa muita gente, sobre a cabeça de muita gente vai formar uma nuvem. E o rapaz foi. Qual é outra característica de um homem que faz a oração da fé? Insistência, irmão. Não para. Não para. Quem é que tem feito a mesma oração há mais de um ano? Levante a mão. Sim. Só esses que levantaram a mão. Fica com a mão levantada. Você que tem feito a oração há mais de um ano, quem é que tem orado todos os dias por isso? Honestidade, hein? Ok. Quanto tempo você gasta falando disso para Deus? Quem gasta pelo menos 10 minutos, fica com a mão levantada. Esses que já estavam. Você percebe? Você pode ter certeza que esse pessoal vai receber a resposta. Elias, amém. Elias não orou um ano, ele orou 40 meses. E chegou a hora de dar luz. Então Deus pega todas as orações. No mundo espiritual, ele agrega elementos da natureza, condensa o vapor de água, forma uma pequena nuvem. Qual foi o terceiro passo aqui? O que o rapaz viu? Uma pequena. Atrás de pequenas oportunidades há grandes possibilidades. Você consegue enxergar a possibilidade de uma grande bênção naquilo que é microscópico? Pega a tua aliança aí, aliança de casamento, quem é casado? Pega! Pegou? O tamanho dessa aliança, quantas gramas? Se você for igual eu, bom de dinheiro, 10 gramas. Pequeno, não é? Tem 31 anos. Tem 31 anos. Uma coisa tão pequena pode representar algo tão grande. O que você está vendo, meu filho? Uma pequena nuvem. É só isso que eu quero. Eu só quero uma pequena nuvem. Porque o Deus que deu a semente vai dar a árvore frondosa. Tem uma crítica pejorativa que diz: pequenas igrejas, grandes negócios. Aleluia, glória a Deus. Véio. Se o negócio for vencer com Deus, é um grande negócio mesmo. Se o negócio for fazer chover, é um grande negócio mesmo. Tem um cunhado meu que, toda vez que eu vou lá no Tocantins, ele fala assim: pastor fica rico mesmo. Eu falei: ovelha também, irmão. Aceita Jesus enquanto é tempo. Eu só não concluo, né? Senão você vai ficar nessa pobreza a vida inteira. A interpretação é por conta de quem ouve, né? Faz parte da prova. Então, queridos, aprendam uma coisa. Pastor, agora eu estou entendendo. Então eu tenho que fazer a oração da fé e não a oração com fé. Exatamente. Como é que eu faço a oração da fé? Primeiro, gera isso na tua vida. Segundo, insiste na oração. 1, 2, 10, 5 anos, quanto tempo for preciso. Terceiro, checa constantemente, haverá um momento que você vai ver algo brotando. Haverá um momento que você fala: opa, dei uma quebrantada. E aí o que acontece? O menino veio e falou:
eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que Elias fez? Levantou e foi comer, beber e se regalar, certo? Não, continuou orando. Talvez ele passou a noite inteira. O Acabe estava com a barriga cheia e ele em trabalho de parto. O problema é que as pessoas não têm paciência, irmão. Pastor, e aí? Eu já fiz isso, nada acontece. Pastor, eu já fiz aquilo, irmão. Irmã, calma, continua. Para de ficar querendo resultado. Faz a tua parte. Faz a tua parte. A oração da fé não é você ficar questionando Deus. A oração, e aí, Senhor, mas até agora nada, o menino já foi 7 vezes, não acontece nada. Acontece sim, sabe? Não fica, sabe, achando que não. Deus já está operando. Está achando que fazer chover é fácil? Vai tentar fazer chover. A 7ª vez disse: eis que se levanta uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce. Todos 2 estavam na presença de Deus. Um para fazer chover e o outro para tomar chuva na cabeça. Dentro em pouco o céu se... Mas não era uma pequena nuvem? Mas as coisas de Deus começam pequena. A nação de Israel começou com Abraão. Tudo começa pequeno. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco tempo os céus estavam enegrecidos com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Eliarro, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Você consegue entender? Qual foi o segundo milagre aqui? Qual foi o segundo milagre? Por que eu vejo isso, irmãos? O rei a cavalo, Elias correndo a pé, chegou primeiro. O povo só fala da chuva. Esse menino aqui era maratonista, irmãos. Se você estiver com Deus, você ainda chega primeiro do que quem está a cavalo. Isso. Porque se você correr na sua força, você vai ficar na poeira do cavalo. Mas se você correr na força de Deus, você chega primeiro do que o teu inimigo. E quando Acabe chegou a Jezreel, Elias estava lá para recepcionar ele. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Amém? Eu quero encerrar esse estudo, essa palavra, essa campanha. Eu acho que é muito bom a gente ficar no reteté, ficar na unção. Eu podia estar fazendo um monte de coisa aqui. Muitos pastores fazem, e é importante você chorar, você se quebrantar. Mas hoje o dia é importante de consolidar o que você ganhou. E eu quero que você leve para a tua casa. Lembre-se, grandes bênçãos levam 40 semanas. Põe isso na sua cabeça. Grandes projetos levam 40 semanas, no mínimo. A cada 40 semanas, Deus pode te dar uma grande bênção. Quanto tempo dura o mandato de um prefeito? 40 semanas, irmão, porque 6 meses é campanha. 40 semanas é o ciclo. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? 40 semanas. É o limite. Amém? Feche os seus olhos e eu vou orar com você.